correção da lista 3, lista que foi solicitada pela professora Miriam, então a gente vai tentar fazer o máximo possível dela aí, tá bom? Então a lista 3, ela trabalha com a distância entre dois pontos, onde a fórmula geral é a raiz quadrada do quadrado da diferença de x mais o quadrado da diferença de y. Então, a partir dessa fórmula, a gente resolve todas as questões da lista. A questão número 1, nós fizemos no vídeo lá do dia 6 de abril, tá? A número 1 tá pronta. A questão 2, ela fala o seguinte, é vestibular lá de Mato Grosso. Na figura abaixo, o segmento AB é a hipotenusa de um triângulo isósceles, ACB, retângulo em C, e mede 4 raiz de 2. Então, olha só, ele diz que eu tenho um triângulo ABC, diz que esse triângulo é retângulo e que eu tenho aqui a hipotenusa valendo 4 raiz de 2 e que ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, ele tem dois lados congruentes. Como a hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo retângulo, então quer dizer que nenhum dos outros dois lados é 4 raiz de 2, porque esse é o maior, é aquele que vai diferenciar. Então os outros dois valores nós sabemos que são semelhantes, mas a gente não sabe o valor dele ainda. Para a gente resolver a questão, nós vamos primeiro aplicar a regra do Teorema de Pitágoras. Pitágoras fala que no triângulo retângulo, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, que no nosso caso aqui, um é A, o outro também é A. Então, a hipotenusa ao quadrado é 4 raiz de 2 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 1A ao quadrado mais 1A ao quadrado, 2A ao quadrado. Aí nós vamos resolver essa potência aqui, ó. 4 ao quadrado, 16, vezes raiz de 2 ao quadrado, você pode colocar raiz de 4. Então, isso aqui, ó, vai ser 16 vezes raiz de 4, 2. 16 vezes 2, 32. Então, olha só. Ficou, esse resultado então é 32 igual a 2A ao quadrado. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vou ter que A ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. A ao quadrado é igual a 16. O número que é o quadrado da 16 pode ser tanto 4 positivo como 4 negativo. Mas como é medida de lado, a gente não vai usar o 4 negativo. Então, vou ter somente que o meu lado vale 4. Ok. Então, através do Teorema de Pitágoras, nós descobrimos que cada lado do triângulo isósceles vale 4 e a hipotenusa 4 raiz de 2. Então, tá bom, vamos continuar um exercício aí. Aí ele fala, sabendo que as coordenadas de A são menos 1 e 1, e a abscissa C tem a abscissa sendo positiva, quais são as coordenadas de C? Então, o que acontece? Ele quer saber as coordenadas de C. Olha o que ele falou. Ele falou que a abscissa de C, que é x, é um valor positivo. Então, tá bom. Aqui ele é positivo, aqui ele é positivo. Esse aqui tá fora, porque a abscissa é negativa. Aqui vai dar positivo, porque só aqui, ó, aqui tá quase 5 menos 1, vai dar 4 positivo aproximadamente. Então, esse aqui pode acontecer, esse tá fora porque a abscissa é negativa. Então, a gente tem 3 possibilidades de resultado. Ele quer o C e me deu o A, então vou usar a distância de A até C, ok? Por quê, professora? Porque eu tenho o A e ele me quer o quê? O C. Então, já vai dar para calcular. Então, ela é igual a raiz quadrada da diferença de x. Agora, olha lá. Então, o primeiro x nós temos, o outro menos 1. Então, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Então, tá bom. Então,
a diferença de x e a diferença de y, os dois ao quadrado. A distância de A a C nós já calculamos. Esse lado aqui vale 4, ó, a gente fez lá no Teorema de Pitágoras. Então, vai ficar 4 é igual a raiz quadrada de x menos e menos mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Então, olha, para poder eliminar essa raiz, eu vou elevar ao quadrado. Só que eu tenho que elevar ambos os lados, ó, para ficar com uma equação mais simples. Elevei ao quadrado, eu vou ter que 16 é igual a x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Essa é a nossa equação principal. Olha, como o nosso tempo é pouco e o quadro também está pequeno, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar ele por tentativa, vou fazer as opções. Já vou pegar a resposta certa, que é a letra B. Quando eu substituir o x e o y, tem que dar um total de quanto? 16. Então, vamos conferir aí. Para x igual a 3 e y igual a 1. Então, para x igual a 3 e y igual a 1, se eu fizer a continha, tem que dar 16. Então, tá bom. X é 3 e o y é 1, ó. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 0 ao quadrado, 0. 16 mais 0, 16. Então, o ponto que eu vou calcular a distância de A a C e essa distância vai dar 16, vai ser o x igual a 3 e y igual a 1. Tá? A resposta certa é a letra B, tá bom? Não esquece de fazer a correção aí no caderno. Coloca o cálculo do Teorema de Pitágoras e depois o cálculo aí da distância, fazendo a resolução final por tentativa na letra B, que é o que é mais rápido para a gente montar, tá bom? Faz a correção, vamos fazer a questão 3. Olha só, a correção da 3, ela é muito parecida com a questão que foi lá no fórum avaliativo, né? Ele te deu 3 pontos e pede para você calcular aí o perímetro desse triângulo. Então, é muito parecido com o que vocês fizeram lá. A maioria resolveu de forma correta, os que não resolveram de forma correta eu pedi para arrumar, mas foi muito bom o retorno lá no fórum avaliativo, tá bom? Então, olha, a questão 3. A questão 3, ele diz que você tem aqui 3 vértices, vértice A, vértice B, vértice C. Aí ele diz que o A vai ser 7 e 5. O B vai ser 3 e 2. E o C, ele te deu as coordenadas também, 7 e 2, tá bom? Aí ele falou assim, ó, qual é o perímetro desse triângulo? Então, se ele quer o perímetro do triângulo, eu tenho que calcular a distância de A até B, depois eu tenho que calcular a distância de B a C e depois a de A a C. Então, tá bom. Para calcular a distância de A a B, eu vou precisar do ponto A e do ponto B. Então, tá bom. Então, vamos calcular essa distância. Então, a distância de A a B vai ser igual a raiz quadrada, a diferença de x ao quadrado, mais a diferença de y ao quadrado. Então, vai ficar a raiz 7 tira 3, fica 4, porém, ao contrário, 3 tira 7, fica 4, só que negativo. Então, menos 4 ao quadrado, mais 2 tira 5, menos 3 ao quadrado. Então, fica a raiz de 16 mais 9. 16 mais 9 vai dar 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância de A até B é 5. Então, tá aqui, ó. Já achamos um lado.
Aí nós vamos fazer outro cálculo, ó. O outro cálculo agora, eu vou fazer a distância de A até C. Então, para calcular a distância de A até C, eu vou usar o ponto A, que é 7 e 5, e vou usar o ponto C, que é 7 e 2. Então, tá bom. A mesma conta, só que agora com A e C. Então, a distância de A até C vai ser igual a raiz, diferença de x, então é 7 menos 7, mais a diferença de y, então 2 menos 5. Então, tá bom. Então, vai ficar raiz 7 menos 7, 0 ao quadrado, mais 2 menos 5, menos 3 ao quadrado. Então, vai ficar a raiz de 0 mais 9, que dá a raiz de 9, que fica 3. Então, a distância de A até C é 3. Então, de A até C é 3. Para terminar, eu preciso calcular a distância de B até C. Então, vamos. Então, ó, distância de B até C vai ser, preciso do B, que é 3 e 2, e preciso do C, que é 7 e 2. Então, vamos calcular a distância deles. Então, a distância de B até C vai ser a raiz. Diferença de x, 7 menos 3 ao quadrado, mais diferença de y, 2 menos 2 ao quadrado. Então, fica raiz 7 menos 3, 4 ao quadrado, mais 2 menos 2, 0 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, 0 ao quadrado, 0. Então, vai dar a raiz de 16, que é 4. Então, o outro lado ficou 4. Então, nós temos aqui, ó, 3, 4 e 5. Ele pede para nós o perímetro. O perímetro desse triângulo é a soma de todos os lados. Então, fica 5 mais 3 mais 4. 5 e 3, 8. 8 e 4, 12. Então, a resposta correta é 12, letra D. Tranquilo? E por último, para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, a questão 4. Assim que eu vou fazer no próximo vídeo, tá bom? Senão o vídeo fica muito extenso. Então, a 4. Não esquece de corrigir a 3 aí, hein? A 4 ela é menorzinha, porque basta calcular somente uma distância. Então, ela é bem mais tranquila. Então, olha só. A 4, ele fala o seguinte. Também, questão de vestibular, ele te deu aqui que havia um ponto 4 e 0 e o outro ponto 6 e 2. Então, tá bom. Para a instalação de uma cerca elétrica, é necessário que coloque haste em alumínio a fim de evitar a oxidação. No plano cartesiano indicado abaixo, tem-se a representação das hastes. Haste 1, haste 2 da cerca. Nessas condições, qual é a distância entre a haste 1 e a haste 2? Então, ele quer a distância entre a haste 1 e a haste 2. Então, a distância normal entre dois pontos. Então, você vai lá, a distância entre a haste 1 e a haste 2 é igual. Então, vamos. Diferença de x, então 6 menos 4 ao quadrado, mais diferença de y, então 2 menos 0 ao quadrado. Então, essa distância vai ser a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar a raiz de 4 mais 4, que é raiz de 8. Se você olhou nas opções, você vai ver que não tem na opção de marcar a raiz quadrada de 8. Mas tem 8, professor, é a mesma coisa? Não, né? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso simplificar ou fatorar essa raiz. O jeito mais simples é colocar ela como um fator de um dos termos tendo a raiz. Então, vou ter que
que raiz de 8 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 2. Raiz de 4 é 2, a raiz de 2 não é exata. Então, simplificando raiz de 8 de forma mais rápida, ficou 2 raiz de 2. Então, a distância da haste 1 para a haste 2 vai ser 2 raiz de 2. E 2 raiz de 2 é a letra B, tá bom? E a questão número 5 vai ser a primeira questão que a gente vai fazer no nosso próximo videozinho, tá? Corrija as questões. Até a próxima. Beijo. Fique com Deus.